Fala galera, de boa? Assunto importante, assunto novo, assunto fundamental no estudo da química, é o chamado equilíbrio químico. E a gente vai começar hoje falando daqueles aspectos, as noções iniciais sobre o equilíbrio químico. De boa? Tranquilo? Vamos seguir em frente então? Olha lá. Para começar a falar sobre equilíbrio químico, eu vou usar um exemplo que era muito comum antigamente. Hoje mais ninguém quase tem em casa, quem quiser pode comprar no Mercado Livre, é o chamado galinho do tempo. O galinho do tempo está aqui, ele é um galinho porque ele é um galo, né? Olha lá, cocoricó, tá? Então eu tenho o galo ali, vocês podem perceber que ele vai adquirir dois tipos de coloração. Tá vendo que a asa e o rabinho dele ficou azul, ou que o rabinho e a asinha dele ficaram rosas. Ou seja, esse galinho ele vai mudar a coloração do material que recobre ele, basicamente conforme a umidade do ar. Entenderam? Então, esse ar pode ter mais ou menos umidade. Esse ar pode ter mais ou menos água. E conforme a quantidade de água disponível na atmosfera, esse sal que preenche essa camada externa do galinho vai absorver. Ele é um sal bastante higroscópico, ele é um sal feito à base de um metal de transição chamado cobalto. Então ele vai absorver essa água quando ela estiver disponível, ficando com uma cor. Ou quando não tiver essa água disponível, ele mantém-se na sua cor original. Então esse era um galinho que a gente usava assim em casa, quando tivesse muita umidade no ar, ele ficaria rosa, indicativo de que iria chover, já que eu tinha bastante umidade no ar. E quanto mais azulzinho ele ficasse, quer dizer que menos umidade estava disponível no ar. Então, com menos umidade disponível, mais seco o tempo, menor era a probabilidade de chover. Então, isso era uma peça de ornamentação e um indicativo bem simplório da possibilidade ou não de vir a ter chuva. Mas o que acontece ali dentro para que eu possa ter, com a mesma substância, duas cores diferentes? Olha só. Então, eu tenho aqui, eu falei que era um sal de cobalto. Então, na verdade, é um cloreto de cobalto 2. Esse é o sal que eu tenho preenchendo aquele galinho. Tá? Então, é o chamado, deixa eu escrever aqui embaixo, cloreto de cobalto 2. Esses metais de transição, eles costumam ter essa característica em particular. Eles formam estruturas que têm colorações bastante características. Lembrando que cor e estrutura química é um princípio muito importante que a gente usa. Por exemplo, em cromatografia, a gente consegue determinar muito de um material pela cor que ele consegue emitir ou absorver, ou a interação que há entre o espectro luminoso e as moléculas específicas ou átomos de cada elemento químico. Então, olha só, eu fiz de propósito, tá vendo? Aqui eu vou ter o sal de cobalto na coloração azul. E aqui eu vou ter ele na coloração rosa. Percebe? Então aqui eu tenho o cloreto de cobalto 2. E aqui eu tenho o cloreto de cobalto hexaidratado. Percebe que aqui, percebe que entre o cobalto e o cloro eu tive a incorporação de 6 mols de água. Ou seja, o que acontece? Vamos dizer que eu não tenha água. Está vendo aqui? Ou a água esteja em baixíssima concentração. O galinho vai ficar o quê? O galinho vai ficar azulzinho. Não tem água ou baixa concentração, fica azulzinho. Conforme começa a aumentar a quantidade de água, percebe que essa água vai entrando, olha lá, ela vai sendo incorporada no interior do sal. E aí ele, com essa incorporação de água, ele deixa de ser o cloreto de cobalto e passa a ser o cloreto de cobalto hexaidratado. Ou seja, essa água que está penetrando no interior da estrutura do sal vai conferir a ele uma outra coloração, que é a coloração rosa. Então, vamos lá,
ele é azul quando eu tiver pouca concentração de água, mas ele vai virar rosa quando a concentração de água aumentar. Mas se por acaso a concentração de água diminuir, ele vai então voltar a ser azul. Aqui está o segredo da nossa aula. Percebe? É comum a gente encontrar assim por uma questão gráfica, mas o certo é você encontrar uma setinha apontando para a direita e encontrar uma setinha apontando para a esquerda. Então, como é que eu sei que o exercício que vocês vão fazer daqui para frente é um exercício de equilíbrio químico? Olha para a setinha. Se a setinha for dupla, isso é o indicativo de que você está diante de uma reação do tipo reversível. Tranquilo? Então, essa reação ela é reversível porque ela tem uma setinha para a direita e tem uma setinha para a esquerda. Eu vou colocar o número 1 aqui em cima e o número 2 aqui embaixo. O número 1 é o que vocês já estão acostumados a ver, que é a reação no sentido direto. Porém, agora surgiu uma setinha número 2, que é a reação no sentido inverso. Fechou? Então, o galinho do tempo fica azul quando tem pouca água. Quando a água tem abundância, eu vou deslocar o equilíbrio para a direita. Ou seja, eu vou começar a ter a obtenção do cloreto de cobalto hexaidratado e ele fica rosado. Se começa a perder água, ele começa a voltar para a sua forma original, que é aquela forma não hidratada. Então, eu tenho uma reação que ela acontece em dois sentidos. Você pode encontrar, às vezes, por uma dificuldade gráfica, assim. Você pode encontrar como é o certo, que são duas setinhas, ou você pode encontrar nessa forma mais estilizada. Tá? De qualquer maneira, eu estou diante de uma reação de equilíbrio químico quando a reação for reversível. Ela acontecer em dois sentidos. Ela acontecer da esquerda para a direita e voltar da direita para a esquerda. Tranquilo? De boa? Vamos lá então. Eu vou colocar uma reação aqui em cima. Olha lá. Eu tenho aqui então o gás nitrogênio, deixa eu colocar a cor aqui, reagindo com o gás hidrogênio, formando a amônia. Então, o certo seria fazer o quê? É eu escrever N2 mais 3H2, que são os reagentes. Esses reagentes eles vão formar 2 mols de amônia, porém uma parte dessa amônia pode voltar ao original reagente, ou seja, é uma reação reversível. Ela tem um sentido direto, que a gente está acostumado a ver, mas agora ela ganhou um sentido inverso. Lembra aquilo que a gente falou para vocês no primeiro ano? Uma das características das reações químicas é que elas são irreversíveis. Os fenômenos químicos tendem a ser irreversíveis. A partir de agora, desse capítulo, esquece isso que eu falei, porque a gente está falando só de reações que são reversíveis. Ademir, eu peguei... Então quer dizer que eu posso pegar a folha, queimar a folha e virar fumaça, e pegar a fumaça e conseguir de volta o oxigênio à folha? Não, pessoal, nem toda reação ela é reversível, tá? Mas as que são reversíveis, elas atingem o chamado equilíbrio químico. Então, são reações que ocorrem nos dois sentidos. Elas ocorrem aonde, então? Elas ocorrem para a direita, que é o sentido direto, e elas ocorrem para a esquerda, que é o sentido inverso. São reações classificadas como sendo reversíveis. E quando é que uma reação atinge o equilíbrio? Olha aquela reação ali, tá vendo? Eu tenho o N2, que está reagindo com 3 mols de H2, formando o quê? NH3. Só que algumas moléculas de NH3 voltam a ser N2 e H2. Então, ela está se transformando no produto, mas uma parte do produto volta a ser reagente. Então, vai chegar uma hora que esse sistema vai atingir o equilíbrio.
Esse sistema atinge o equilíbrio, gravem isso, quando V1 é igual a V2. Ou seja, quando a velocidade de formação do produto fica igual à velocidade de formação do reagente de volta. Então, os reagentes se juntam para formar o produto, mas uma parte do produto volta a ser o reagente. No momento em que as duas velocidades, a de ida e a de volta, se equivalem, é o momento em que foi atingido o equilíbrio químico. Nesse momento, parece que a reação parou, mas uma reação química nunca para. Tá? Vou fazer aqui um desenho estilizado. Aqui eu tenho um monte de areia. Fechou? Tem um carinha aqui em cima, forte, sarado e bonito, com uma pá na mão. Está aqui, ó, ele está com uma pá na mão. E eu tenho aqui embaixo um outro cara tão forte, tão sarado, tão bonito quanto, com uma outra pá na mão. Esse cara pega uma pasada de areia e joga aqui para baixo. Quando ele joga para baixo, esse cara de baixo pega e joga para cima. Aí ele pega de cima e joga para baixo. Ele pega de baixo e joga para cima. Pergunto para vocês, qual vai ser o impacto na altura dessa montanha de areia ali? Nenhum. Porque na velocidade que um está jogando para baixo, o de baixo está jogando para cima. Então, não vai ter. Eu pergunto, o processo ali parou? Não, Ademir, ele não parou. Só que a velocidade com que o carinha de cima joga a areia para baixo é a mesma velocidade com que o carinha de baixo joga a areia para cima. Quem estiver olhando só para o monte vai perceber que não houve alteração, parece que ele não está modificado, mas ele está se modificando, só que constantemente com a mesma velocidade da reação direta em relação à reação inversa. No momento em que as velocidades atingem o equilíbrio, ou seja, que V1 fica igual a V2, a quantidade dos participantes ela não se altera mais. Tranquilo? Então, vamos dizer que lá naquele meu exemplo do montinho ali, ó, tá aqui o morro. Tá? E o cara está jogando areia aqui embaixo. Então, ficou aqui e o morro reduziu um pouquinho. Agora ele jogou mais um pouco, o morro subiu mais um pouquinho. Agora ele está jogando para cá, mas tem um cara jogando de volta para lá. Então, quer dizer, num primeiro momento, uma velocidade era maior do que a outra, porque o outro estava começando do zero. Então, chega uma hora que a velocidade dos dois ela fica igual. Então, o morrinho maior vai ficar da mesma altura que o morrinho menor. Quer dizer, ele vai ser menor do que o maior, só que a altura deles não muda mais, ou seja, as quantidades permanecem constantes. E isso acontece quando a velocidade da reação direta se equivale à velocidade da reação inversa. Tranquilo? Vamos trabalhar mais um pouquinho o conceito de equilíbrio químico. Aí eu vou voltar àquele gráfico de cinética, né? Então, olha só, a gente fez tudo que a gente fez baseado apenas na velocidade da reação. Aqui, pessoal, aqui em cima, ó. Reação direta, mas agora eu tenho uma reação inversa. Escrevam para mim essa reação aqui, ó. Ademir, é o A mais o B que está formando o C mais o D. Mas eu falei para vocês que esse exercício de equilíbrio químico, o que vocês fazem aqui então? Vocês vão pegar uma setinha e vão fazer o caminho inverso. Pronto, aqui eu tenho uma reação reversível. O A e o B estão virando o C e o D, mas o C e o D também podem voltar a ser o A e o B, ou seja, uma reação de mão dupla, é uma reação reversível. Vamos primeiro preencher o que vocês sabem. Qual é a variação de entalpia da reação direta? Ó, o gráfico não está começando em cima e terminando embaixo, então é exotérmica. Vamos lá, entalpia do produto, que é 20, menos a entalpia do reagente, que é 50. Então, eu tenho 20 menos 50, o ΔH dessa reação direta é menos 30 kJ. Quanto é que eu preciso para que essa reação aconteça? Sem catalisador. Ademir, está aqui o A e o B, eles têm que alcançar lá em cima na pontinha do morro. Eles têm que partir de 50 e alcançar 120. 120 menos 50, eu preciso fornecer 70 kJ. E se eu usar um catalisador? Pô, aí a energia de ativação diminui, o morrinho ficou mais baixo. Então eu vou fazer o quê? Eu vou ter que partir dos 50 e agora eu preciso chegar até quanto? Até o 90. 90 menos 50 vai dar o quê? 40 kJ. Lembra qual é a finalidade de um catalisador?
É diminuir a energia de ativação, fazendo com que haja um mecanismo alternativo, com que a reação aconteça mais rápido. Agora vamos pensar um pouquinho diferente. Oi, se vocês quiserem voltar do C e do D para o A e para o B, dá de fazer? Dá. Essa é uma reação reversível. Qual que é o ΔH dele? Então, é o final, que agora é o A e B, menos o inicial, que agora é o C e o D. Então, eu vou ter o que aqui? Eu vou ter 50 menos 20, que vai dar o quê? Mais 30 kJ. É óbvio que o valor numérico é o mesmo dos dois. Só que, como eu estou olhando a reação inversa, ela vai ser a classificação inversa. Então, se a reação da esquerda para a direita, ela é exotérmica, a da direita para a esquerda vai ser endotérmica. Energia de ativação sem o catalisador. Sai do 20 e chega lá no 120. Então, eu vou ter, onde aqui? Eu vou ter, então, 100 kJ. E se eu usar um catalisador? Ademir, agora vai ter que sair fazer o quê? Vai ter que sair do 20 e chegar até o 90, ou seja, mais 70 kJ. Tranquilo? Então, agora, nesse específico, quando eu perguntar para vocês, pessoal, essa reação é endotérmica ou exotérmica? Vocês vão responder o quê? Ademir, ela é os dois. Para um lado, ela é, nesse caso, exo, e no lado inverso, ela é endo, porque a gente agora está com uma reação de mecanismo duplo. Ela vai e volta. Ela é reversível. E aqui está um gráfico para exemplificar o que eu havia dito, né? Ó, V1 está aqui em cima. V1 é a velocidade da setinha para a direita. Aqui embaixo eu tenho o quê? V2, que é a velocidade da reação para a esquerda. Percebe que o V1 foi caindo e o V2 foi subindo. Mas a partir de um certo momento t, no tempo, minutos, segundos ou hora, a velocidade da reação direta ficou igual à velocidade da reação inversa. Nesse momento, a gente fala que foi atingido o equilíbrio químico. Beleza? Beleza? A gente está fazendo o quê? A gente está fazendo aquela parte teórica, introdutória sobre o equilíbrio químico. De boa? E o gráfico das concentrações, como é que vai ficar? Pessoal, eu tenho duas substâncias aqui, né? Tenho duas substâncias. Eu tenho o NO2 aqui e eu tenho o N2O4. Eu vou usar um exemplo bem simplesinho. A fabricação do pão é um fenômeno reversível ou irreversível? Com que é que eu faço pão? Farinha, Ademir, açúcar, leite, água, fermento. Tu pega, mistura tudo isso, leva ao forno e tu vai ter o pão. Eu pergunto, o pão, dá de conseguir a partir dele de volta os ingredientes que foram usados nele? Você consegue de volta a farinha, o fermento, a água? Não. Então, a fabricação do pão é um fenômeno irreversível. Mas a lógica deles eu vou usar com vocês. Você tem os reagentes, que é o que eu falei, o trigo, a água, o leite, o fermento. Vocês já viram que eu não sei fazer pão, né? Então estou chutando o que eu acho que tem lá dentro mesmo. Tá? Então, esses são os ingredientes. Você mistura eles todos, depois de um certo tempo, você consegue o produto final, que é o pão. Quando você começou a misturar os reagentes, a sua quantidade era máxima ou mínima? No momento que você misturou os reagentes, a quantidade de pão que já existia era o máximo ou era o mínimo? Entenderam? Quando pega os ingredientes do pão e tu mistura tudo, eles estão todos ali integrais, eles estão 100%. Conforme vai passando o tempo, eles vão reagindo entre eles e vai surgindo o pão. Então, no começo do processo, eu tinha 0 de pão. No final do processo, eu vou ter 100% do pão. No início do processo, eu tinha 100% dos reagentes. No final do processo, eu vou ter 0% dos reagentes. No caso do equilíbrio, eu não vou ter nunca 0%, né? Porque uma parte do produto volta a ser reagente. Olha para mim aqui a substância
é NO2. Tá vendo? Percebe que ela começou aqui embaixo no 0 e ela, depois de de 100 segundos, ela está na concentração de 0,120. Então, eu posso garantir que o NO2, vou fazer aqui, ó, eu vou fazer uma setinha dupla, porque eu sei que esse gráfico é um gráfico de equilíbrio, e eu sei que o NO2 é o produto. Por quê? Porque ele começou lá embaixo no gráfico e ele foi surgindo durante a reação química, diferente do N2O4, tá? O N2O4 começou com seu máximo, que era 0,1 mols. É isso aí. E depois ele foi o quê? Ele foi caindo. Enquanto o NO2 foi subindo, o N2O4 foi caindo. Então, o N2O4 passa a ser o meu reagente. Tranquilo? Então, quem está subindo é que está sendo formado. Quem está caindo é que está sendo consumido. Quem está subindo é o produto. Quem está caindo é o reagente. Como aqui eu tenho 2 N's e 4 O's, e aqui eu só tenho 1 e 2, eu coloco um 2 para fazer o balanceamento. Fechou? Então, essa aqui é uma reação que tem 2 sentidos, o direto e o inverso. É uma reação reversível. Quando é que vai ser atingido o equilíbrio? Quando V1 for igual a V2. Percebe no meu gráfico ali que as concentrações não ficaram iguais, né? Ó, no meu equilíbrio eu tenho mais NO2 do que N2O4. Mas quando é que é atingido o equilíbrio? Eu havia dito no slide anterior, o equilíbrio químico é atingido quando as concentrações permanecem constantes. Olha lá o último aqui, ó. Olha lá o NO2. 0. Olha lá, e foi subindo, foi subindo, foi subindo, foi subindo. Olha lá, ó. Quando chegou aqui em 0,120, a partir desse ponto, ele não mudou mais a concentração. Olha o N2O4, 0,1. Vai caindo, 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 caindo. A partir desse tempo, ele não mudou mais a concentração. Então, 60 segundos. Tá? Então, T igual a 60 segundos é o meu chamado tempo de equilíbrio. É o tempo na qual as concentrações dos reagentes e dos produtos não é que ficaram iguais, elas estão constantes, não sofrem mais variação. Nesse momento, eu posso garantir que a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa. Esse é o nosso primeiro encontro, eu vou voltar a trabalhar bastante com vocês. Essa é a apresentação do conteúdo chamado equilíbrio químico, característico das reações reversíveis. Beijo para vocês, obrigado pela atenção de sempre. Tamo junto, um abraço, até a próxima.